Salve, salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 2h10. Boa tarde, um dia abençoado para todos nós. Família, você sabe muito bem que o Vasco não tem papel colorido para contratar. E se eu te falar assim, então vamos buscar na Série B. Chega desse papo de mercado europeu, Serginho, Lloyd, Garré da vida. Chega de jogadores com 30, 35, 33 anos. Vamos buscar uma galera com tesão, com vontade ou apostar na base. Porque basicamente, segundo a ESPN, o Vasco está tendo esse olhar para a Série B. Já que no mercado europeu, Admar deu uma passeada por lá, me parece que não aconteceu nada de positivo. Família vascaína, tem mais dois nomes aqui também que a gente vai trocar uma ideia que, pelo amor de Deus, Vasco, eu espero que não seja verdade. E tem um papo também do Chile Quento, um amigo, né, tava conversando comigo, que nesse momento a gente, né, vários vascaínos, a gente vai desabafando, né, um com o outro. Ele tava me contando que tava assistindo um vídeo do Chile Quento, e ele estava falando nesse sentido, desse olhar, de contratar jogadores com mais saúde, né, da Série B. Chega aí para a gente trocar uma ideia sobre isso. O Vasco, que segue se preparando aí para encarar o CSA, vamos resenhar sobre isso, é claro. E nesse sentido, falando sobre os jogadores do Vasco, desculpa utilizar esse termo aqui, né? 2h da tarde, uma terça-feira, sabe? Eu falo isso pra vocês, né? Passei a falar isso, que esse elenco é o mais vagabundo da história do Vasco. E aí o Edmundo, claro, batendo muito no Pedrinho na live dele de ontem, mas ele levanta esse ponto em relação aos jogadores do Vasco, a época ali, né, que ele estava mais próximo da gestão, falando que os jogadores exigiam muitas coisas, ele toca nesse ponto. E nesse sentido eu quero trazer aqui, perdão, tem bola aqui, nossa senhora, lembrar do Cris é pesado, né? O Cris, lembra dele? Zagueiro que passou pelo Vasco em 2013. Foi rebaixado com o Vasco. É um corte rápido, né? Ele participou do podcast do Denilson e aí ele fala sobre essa passagem no Vasco, que mostra que os jogadores do Vasco, nesse momento, família, eles têm que ser cobrados também. O Vasco, na minha opinião, eu sei que você pode discordar, não tem time para ficar passando por isso. Não tem time. Então essa galera realmente tem que, né, entregar um pouco mais, abdicar de algumas coisas, focar no clube, focar no profissional pra gente sair dessa situação. Tem que ser foco total, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta, hypa o vídeo que fortalece demais o trabalho do Thiagão. Família, seguindo aqui a nossa resenha, destacar essa informação aqui do Maca, Vasco. Vamos lá, ó. Justiça libera 5 milhões e permite antecipação de recebíveis. Boa notícia para o Vasco. A 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro autorizou medidas importantes que garantem fôlego no caixa do clube. Penhora de 4.900.000 da Justiça do Trabalho foi liberada. Clube poderá antecipar créditos de 2 milhões de euros do Cleiton e 1,5 milhão de dólares do Luca Orediano. A SAF vai prestar contas mensais à Justiça sobre o uso desses valores. A lista de credores e o plano de recuperação judicial foram oficialmente recebidos. O foco é manter o Vasco funcionando com transparência e controle, enquanto avança a recuperação judicial. E ele destaca aqui que a próxima etapa será a Assembleia de Credores. Tá aí, família. Então, assim, não é um dinheiro que vai permitir o Vasco, né, fazer alguma contratação, mas, né, é um valor que me parece que vai ajudar o Vasco a continuar aí honrando seus compromissos, né, operando de forma, né, com a justiça e também com o atual elenco. Essa é a ideia do Pedrinho, né? Isso é muito importante, né? Isso é fundamental, mas a gente fica aqui, né? O elenco recebendo em dia, a gente vai tocar nesse ponto com uma estrutura que melhorou em comparação aí, né, um passado recente, mas é difícil, né, família? Eu não sei se energia, se essa carga que, cara, não sei aonde o Vasco errou para ficar passando por isso, sabe? Beleza, que a gente não brigue pelos títulos, que seja, né? Não é isso que eu quero, não é isso que o Vasco merece, tá? Eu só tô tentando assim entender que botar numa balança não tem que ser sempre essa coisa difícil, né?
é sempre brigando ali embaixo, não dá para ser no meio termo, então não, ficar tranquilo, você competir, não é sempre essa dificuldade. Então tá aí, um valor que deve ajudar o Vasco a continuar operando até o final do ano, né, a família vascaína. Claro que não é o suficiente, mas é como o Pedrinho falou na coletiva, né, é viver, é matar um leão a cada mês, né. Seguindo aqui, pra gente destacar, isso, né, realmente acontece com a gente aí nos últimos anos, que é sempre essa questão aí de probabilidade, né, de rebaixamento e tudo mais. E tá aqui, né, uma universidade de Minas Gerais, né, o Vasco tem 43,2% de chance de rebaixamento. Comentei isso aqui com vocês, né, no vídeo de mais cedo. Esse mês é um mês muito importante, assim, na minha opinião, em relação a isso, porque o Vasco encara adversários que, teoricamente, é do mesmo nível, vive momentos também de dificuldades. Eu estava até separando aqui, né, a galera lá do Jogo Aberto, que o Chico Garcia até cita o Léo Jardim lá na resenha, e eu estava vendo a análise, né, da galera falando do Santos, né? E eu falo com vocês que eu acho o Santos muito parecido com o Vasco. E nessa análise é a mesma coisa. O Ulisses estava comentando que o Santos morre no segundo tempo. Eu falei, caramba, exatamente o que acontece com o Vasco. E se você reparar o desenho tático hoje do Santos, por exemplo, no jogo de ontem, Léo Jardim, Neymar, que seria o Coutinho. Esquece, eu não estou comparando tecnicamente, estou falando fisicamente. Coutinho, Neymar. Pelo lado de esquerdo, Barreal, Nuno Moreira. Barreal não é um ponta, é um meia, né? Tipo um Nuno. Por aqui é o Roliezer, Ryan, também não tem tanta força, Irivi e tudo mais. E no ataque que jogou ontem foi o Tiquinho Soares, também pesadão, tem mais técnica que o Verratti, mas fisicamente é bem parecido. É um time que morre no segundo tempo, assim como o Vasco. E no dia 17 nós vamos encarar o Santos, né, lá no Morumbi. Então o Vasco tem uma sequência. Após esse jogo contra o Atlético Mineiro, eu espero que o Vasco, né, encare o Galo aí sem alguns titulares, né, por causa dessa sequência de Copas aí, Copa do Brasil e depois Sul-Americana. O Vasco encara Santos, Juventude, Corinthians, Sport. Você entende? Então pode ser um mês aí importante para o Vasco respirar, né, no campeonato, porque eu não sei se esse elenco tem a capacidade, apesar que tem muitos jogadores, né, que passaram por isso em 2023, mas será que esse elenco tem a resiliência que o Vasco teve em 2023? Foi um sufoco, perdeu jogos que não poderia perder, como, por exemplo, né, ali para o Corinthians, né, dentro de São Januário, um 4-2 que mexeu muito com a torcida, mas o Vasco se recuperou, permaneceu na Série A. Eu não sei, né? Não sei se você ficando ali embaixo, esse time vai conseguir, né, se recuperar. Então a ideia é essa, né? Você ficar mais em cima da tabela, para a confiança voltar e a gente conseguir, né, as vitórias para sair dessa situação, família vascaína. E aí, falando um pouco aqui do jogo contra o CSA, tá aqui, ó, Diniz prepara mudanças na zaga e no meio para o jogo contra o CSA. Não sei se de fato essa é a ideia, mas estava vendo aqui essas imagens, né, que o Vasco divulgou agora há pouco, né, o trabalho continua visando esse confronto. Tá aqui, né, o Tietê, que tá jogando muita bola, na minha opinião, um dos melhores jogadores do Vasco nesse momento, foi bem contra o Mirassol, eu gostei dele mais uma vez. Só que aqui é aquilo que eu falo, na reta final, principalmente no segundo tempo, cara, é difícil, o cara não tem culpa, 33 anos, correndo pra lá e pra cá, ajuda a pressionar, ajuda a marcar, vai sentir, sabe? Aí o Vasco fica muito exposto, não é culpa dele, é culpa do treinador. Culpa do treinador, cara, mexeu mal, mexeu errado, não era pra tirar, né, o Hugo Moura. Tá aqui também o Hugo Moura, a família vascaína, que é um debate que a gente vem tendo, né, em relação a isso. Até coloquei aqui o Lucas Pedrosa, né, que tem uma raiva aí, né, do Hugo Moura, falando que não tem condições o Vasco, um time de Série A, ter o Hugo Moura como titular. Família, eu não sou fã do Hugo Moura, mas nesse Vasco ele tem que jogar. Então, se o Diniz promover alguma mudança diante do CSA, mesmo que é um jogo que a gente entende que o CSA vai ficar atrás, jogando atrás da linha da bola, buscando contra-ataques, eu não tiro o Hugo Moura. Eu não tiro, porque existe um Vasco sem bola. Existe um cenário que o adversário vai te contra-atacar. E aí você não consegue ter essa recomposição rápida com o Tietê e com o Thiago Mendes, se for o caso. Então o Hugo Moura, ele tem que jogar no Vasco. Você pode não gostar, ele é ruim, ele é brucutu, ele é não sei o quê, não trata bem a bola, mas nesse Vasco ele joga. E aí nesse cenário, né, o Vasco também divulgou essa imagem. Eu faço até aqui um pedido, né, de fé. Faça esse homem voltar a jogar bola. Faça esse homem ser o que ele foi em 2023. Pelo amor de Deus, ajudem esse homem aí. Do céu, Senhor, Deus, Jesus, ajudem esse homem. Esse cara precisa voltar a jogar, família. Esse cara aqui, né, com aquela dinâmica, com aquela força. Poxa, é aquilo que eu falo com você, seria, né, um reforço interno. Porque não joga nada, o cara erra tudo. Meu Deus, tá parecendo um Zé Gabriel da vida. E o Diniz, tá aí, Diniz. Calma com essas mudanças aí, tá? Cara, família, sinceramente, assim, a única mudança
que eu penso muito é a questão do João Vitor, né? É difícil também porque o Lemos, Deus que me livre, né? Mole, lento, mas eu ainda assim, eu ficaria com Lemos e com Freitas ou Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo tá servindo a seleção, então Lemos e Freitas na zaga aí contra o CSA. E, sinceramente, pensaria muito ali na questão do Coutinho e Verratti. Cara, eu acho que é um conceito que isso tem que ser analisado, tem que ser pensado, né? Uma questão física, os dois juntos, o Vasco fica muito frágil fisicamente e ainda inseridos nesse contexto de vários jogadores, né, com essa dificuldade física, de recomposição. Então eu pensaria, sabe, já para esse jogo aí contra o CSA, eu sei que é difícil mexer, eu sei que é difícil mudar, porque você tem opções que não casam, né, ali, poxa, você tem o Garré, o Lloyd na frente, o Estrela não sei se está bem fisicamente, é difícil, mas eu pensaria, tá? Eu pensaria até em segurar o Coutinho, não sei se vale a pena trabalhar com o Nuno mais pelo meio, sem essa movimentação que o Diniz faz, escolher um jogador para jogar pelo lado esquerdo, porque Coutinho e Verratti, na minha opinião, o Vasco perde muito fisicamente. E o tesão que o Coutinho demonstrou no jogo contra o Mirassol me assustou, tá? Me assustou demais. Claro que eu fico na torcida, família, pro Coutinho entregar o que ele entregou ali contra o São Paulo. Ah, mas é difícil, é muito difícil, sabe? Eu, sinceramente, Coutinho tem que me reconquistar, porque tá difícil, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, para a gente falar um pouco, né, sobre o mercado da bola e debater também aqui sobre essa opinião do Edmundo. E aí eu gostaria de passar também esse corte do Cris, né, falando sobre o tempo que ele passou no Vasco em 2013, né, nesse período. O Vasco, infelizmente, nesse ano o Vasco acabou caindo, né? Se liga só. É claro que o jogador, ele não treina todo dia para perder, ele treina para ganhar. Né? Clube grande ainda mais. Enquanto eu participava das reuniões, escutava as coisas, os atletas do Vasco exigem pra caramba, voo fretado, hotel de primeira, que é uma obrigação do clube, um dever do clube, proporcionar o máximo de conforto para os seus atletas, mas você precisa também entregar, você precisa retornar, precisa dar um retorno ao clube. Né? Eu não estou aqui procurando vilões, apontando o dedo para nada, nem ninguém. Mas quando você tem comando, quando um clube é bem gerido, né, as reuniões internas elas têm que acontecer quase que toda hora. Trocas, mudanças, demissões. Vou servir de exemplo. O Vasco é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Algumas pessoas têm certeza absoluta, alguns atletas têm certeza absoluta, se não tiverem sucesso no Vasco, vão para um time menor, sem estrutura, numa outra cidade, enfim, sem a grandeza da torcida, e vai falar a clássica frase de que era feliz e não sabia. O Vasco foi um pouco time, a gente não tinha um time para jogar de igual para igual, teve muitos problemas. No Vasco, a gente treinava na Barra, treinava no São Januário. O Vasco tem uma dificuldade estrutural, às vezes né? falava que era para treinar na Barra, daí trocava na última hora, tinha que ir para São Januário, pegar a linha amarela. Às vezes o ônibus chegava atrasado, os caras tomando cana de açúcar, caldo de açúcar, entendeu? Meu Deus do céu. E comendo tudo. Ao Vasco foi um momento complicado. Tá aí você vê, família, é aquilo que eu comento com vocês em relação ao que a gestão passa, né? Você vê, 2013, olha só os problemas do Vasco. De centro de treinamento, de local para treinar, era aqui, não vai ser lá, então vai lá, aí todo mundo no ônibus, e é trânsito e tudo mais. Ele chega a falar ali de uma questão de alimentação, pô. De alimentação. Os caras do ônibus atrasavam porque tava tomando caldo de cana. Isso é surreal, pô. Isso é surreal, entende? Então o Vasco realmente, por exemplo, eu acho que foi o período ali que o Bandeira assumiu, né? No Flamengo. Então, enquanto o nosso rival estava num processo de reestruturação, o Vasco estava passando por esse tipo de coisa aí, ó. Então não é da noite pro dia. Por isso que eu falo com vocês aqui que nos últimos anos, qual é a referência de gestão do Vasco? Me fala a referência de gestão. Não lembra do Calçada não, tô falando dos últimos anos. Tá, né? Aqui, dos últimos presidentes, Roberto, Eurico, Campelo e Salgado. Qual é a referência de gestão? Quem deu um passo importante rumo a essa questão de ser um clube mais profissional? Para você ter ideia, desses quatro que eu citei, só um não caiu para a segunda divisão, que foi o Campelo. Sabe? Difícil, família.
E aí, em relação, pegando o gancho do Edmundo, né, e o que o Cris falou ali, essa falta de estrutura, salários atrasados e tudo mais, e o Vasco tinha time para cair em 2013. Né? Time muito ruim, não tinha goleiro, era 3 que não dava 1, e nesse ano eu não vejo dessa forma. E aí você vê o Pedrinho tenta melhorar, né, porque ele tem esse olhar para o atleta, porque ele foi atleta. Verratti falou sobre isso no ano passado, Jardim também falou, né, que mudou muito as coisas internamente, só que esse ano, em vez de o Vasco evoluir, o Vasco cai dessa forma. E aí passa também pelos jogadores, né? O Verratti, em algumas entrevistas, né, após o jogo, ele desabafou nesse sentido. Não adianta culpar a diretoria, vai passar aqui um ou outro treinador, a gente também. É dentro de campo também. Então o Vasco erra muito, é um time sem confiança, é um time sem postura, né? Eu comentei sobre isso, sobre a cara arrasada ali do Hugo Moura na entrevista do intervalo, o Coutinho com desânimo, passa um desânimo assim pra torcida, e não pode, gente. Isso tem que mudar. E aí passa também, claro, pelo Diniz, né? Tentar dar um sangue novo, promover uma disputa interna, seja promovendo jogadores da base, já que o Vasco vai ter dificuldade para contratar, né? Ter essa rotatividade, realmente jogadores que estão errando muito, muda. O Piton, que é o caso, né? O Piton foi bem contra o Internacional, achei o Piton bem. Mas já contra o Mirassol tava caminhando, mas, né? Por que não o Leandrinho? Sabe? Você que tá servindo a seleção, mas por que não dá? Vira e mexe, o Leandrinho tá fora aí do banco, não sei por quê, cara. É falta de compromisso? Então tem que ter cobrança. Não tá se dedicando, tem que ter cobrança. Esses caras podem ser importantes pela força, pela juventude, sabe? Então, pelo amor de Deus, cara. Esses jogadores do Vasco aí tem que botar a cabeça no lugar e entregar, né, um pouco mais, né? E claro, as vitórias. E aí, nesse sentido, família, falar um pouco aqui sobre o mercado da bola. Né, eu tava vendo a galera do canal Vasco levantar essa questão aqui do Pedro Rocha, do Remo, e o Vitinho, né, que está livre no mercado. O Vitinho eu até entendo, porque ele tá livre, né, até chegou a negociar aí com o Fluminense, mas pediu um tempo, porque eu vi que ele tem 3 propostas, ele teve a do Fluminense e de mais 2 clubes. E o papel colorido do Fluminense era menor, mas ele queria ficar no Rio de Janeiro, só que tava pensando e tal, e o Fluminense acabou desistindo. Cara, não é um jogador ruim, não é, mas não é o perfil que a gente precisa. É mais um jogador que não marca, que não corre, que não tem intensidade, né? Bate bem pro gol, é habilidoso, tem ali 1 contra 1, mas não é o jogador que a gente precisa. Assim como o Pedro Rocha, que já tem os seus 30 e poucos anos, que já não tem mais aquela força que ele tinha. E aí, família, como eu disse pra vocês, né? Mas o papo na colina tá aqui, ó. Vitinho e Pedro Rocha não estão na mira neste momento. Tá bom, não dá. Nesse momento não dá. E aí, destacando essa informação aqui da ESPN, Vasco mapeia destaques da Série B e tem negociações fora do Brasil. Olha só, família, eu acho até difícil, né, o Vasco tirar algum destaque dos líderes da Série B. Acho difícil, né, porque com certeza eles vão exigir algum dinheiro. Goiás nesse momento, né, Coritiba tá também ali na 2ª colocação. O próprio Novo Horizontino, me parece que, né, o Botafogo tentou contratar um zagueiro, não conseguiu, fizeram jogo duro lá. Então é difícil imaginar que o Vasco vai contratar algum destaque dos líderes, né, da Série B. Mas, né, como eu disse pra vocês, eu tava conversando com esse amigo, e ele falou que estava assistindo um vídeo, né, do Chile 500 Dias, e o Chile 500 tocou nesse ponto. E assim, eu concordo, dentro dessa realidade que a gente está vivendo nesse momento. Tudo que o Vasco vem passando, aí não concordo com o Chile 500, porque ele foi uma peça muito importante, né, sendo um porta-voz ali da gestão Salgado, do Osório, né, e falando, prometendo a Disney para o Vascaíno em relação a 777. Mas essa realidade que a gestão Salgado, que a 777 ajudaram a construir nesse momento, e aí nesse ponto eu vou concordar com ele, que é o torcedor do Vasco, entender um pouco a realidade e mudar um conceito de contratações. Porque realmente eu falo muito isso aqui, né? Quando o Vasco cogita algum jogador, como o tal de Fabinho, como o próprio Pedro Rocha, que aí eu não acho interessante pela idade, né? O que a gente fala aqui? Você fala, eu falo. Ah, não dá. Pelo amor de Deus, não é jogador pra Vasco. E não sei o quê. Só que, família, realmente a gente tem que entender que saúde e talento custam muito. É muito papel. Saúde e talento é muito papel. A gente tá vendo aí. Você entende? Então, eu vou até mudar aqui algumas opiniões e tudo mais nesse sentido. Posso citar aqui um jogador que eu tava vendo que acertou com o Sport recentemente? Esse aqui, ó, que é o Léo Pereira, né? Você conhece o Léo Pereira? Provavelmente não. É um jogador que roda aí, né? Tava no CRB, já passou pelo Vitória, já passou pelo Grêmio. Se eu não me engano, ele é até revelado no Grêmio. Mas é aquele ponta com força. É aquele ponta veloz. Desculpa, é aquele ponta burro que muita gente fala. Mas é esse tipo de jogador aqui, com 25 anos, né, que tem força física, que de repente, cara, vai ajudar.
que de repente vai ser uma peça importante para contra-atacar, para ajudar a marcar, para potencializar alguns jogadores, como o próprio Verratti, que precisa desses jogadores com força, né, para, né, aliviar um pouco ele na recomposição, ou pode ajudar o Coutinho, e que chega, de repente, não preparado para passar pelo Vasco, né, psicologicamente falando, porque jogar aqui é uma pressão, mas que chega com vontade, que chega com tesão, que chega com saúde. E é isso. E aí é você tentar conciliar com bons jogadores que você tem, né, ali tecnicamente, e traz esses jogadores com saúde. Eu acho que esse é o caminho. Porque a gente volta lá atrás, família, no que a 777 prometeu para o Vascaíno, e aí fez contratações como o Jair, né, como o próprio Payet, entre outros nomes, esqueceram um pouco dessa questão da saúde, visaram muito a parte técnica, assim como o Pedrinho também, né, e o Vasco hoje é um time lento, o Vasco é um time morto em campo. Cara, e futebol hoje em dia não é assim. Né? Muita gente cita o Fluminense, né, como exemplo ali do Diniz, que também tinha essa dificuldade técnica, mas tinha vários jogadores, cara, em um ótimo momento técnico, né, que conseguiu encaixar, que teve muita sorte também ali nos adversários que enfrentou na Libertadores. Tinha o Arias, que era um cara diferenciado e forte fisicamente. Tinha o André e o Nino, que são jogadores jovens num ótimo momento, sabe? Só que é aquilo, esse time que viveu um bom momento em 23, em 24 brigou para não cair. Com esse mesmo conceito, só técnico, não físico. Depois foi correr atrás, né, de um treinador que implementou essa questão mais física. Então, se o Diniz e nós, torcedores, no atual momento do clube, a gente não tiver esse entendimento também, vai ficar complicado. Porque o Vasco não tem recurso. Nesse momento, sem um investidor, ou sem, né, um presidente que tenha essa ousadia, que tenha um projeto para isso, não sei, né, para qualificar o time, sem, claro, dentro de uma responsabilidade, é esse perfil aí, família. É esse perfil aí que o Vasco precisa. Que hoje é um time cansado, mole. Meu Deus do céu. Fui, tamo junto.